Você está pensando que você está vivo. Vou te provar que você está morto. Quer apostar quanto comigo? Então vem. Primeira coisa. Você já parou a pensar no significado dessa palavra, morte? Melhor coisa que Deus criou. Por isso que eu quero que você morra. Você tem que morrer. Porque eu prefiro estar morto do que vivo. Não está entendendo? Não está compreendendo, não? Então preste atenção. Qual o sentido da palavra morte? Se você quer viver tanto, se eu quero viver tanto, se ninguém quer morrer, por que Deus criou a morte? Por que existe a morte? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Já parou para raciocinar aqui, na sua cachola? Se a coisa que ninguém quer que aconteça é o que é certo de que vai acontecer? Quando tu nasce, a primeira coisa que você descobre que é certo e que é absoluto e irreversível é o quê? É a morte. É a única coisa que eu e você nós temos certeza absoluta, não é? É o quê? É a morte. Saber que você tem como ter alegria na morte. A melhor coisa que Deus criou, você sabe que é a morte? Não tem coisa melhor do que a morte? Primeira coisa que eu vou falar com você. Toda a vida começa na concepção. Agora, o início de tudo começa com a morte. Antes de tudo, teve que haver morte. Você já parou para raciocinar que o seu nascimento, para ele acontecer, teve que haver a morte? Pois é. Você já parou para pensar que para poder o mundo ser fundado pelas mãos do Criador dos céus e da terra, teve que haver morte? Pois é. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que há, para que exista algo tem que morrer. No processo que algo tem que iniciar, anteriormente esse processo tem que morrer. Para que o próximo estágio possa vir, o estágio atual tem que morrer. Para que você pudesse se tornar criança, você teve que morrer. Tudo, o tempo todo está morrendo. A morte, a coisa maravilhosa que Deus criou, foi a morte. Vamos falar de morte. É o jeito. Até que enfim, agora, já muito ansioso, chegou a hora da gente comentar sobre esse assunto tão polêmico, né? O que você achou da última cena? Foi um pouco confuso para você? Uma pessoa gritando igual um louco, desesperado, morra, morra, que morra? Se não for assim, pode acreditar, não vai. Já viu? Eu tava até brincando agora com a minha esposa, tava falando sobre isso. Já viu quando você mata barata? Que você dá uma chineladazinha nela com pena e depois ela
vai se arrastando com as pernas e continua vivo e tu vai lá e depois... Então tem que ser assim, tem que ser na força, tem que ser na força, tem que ser no berro, tem que ser no grito. Tem que ser com garra, porque senão não vai. Enfim, já depois de toda essa introdução, várias cenas que eu passei, de vários filmes, compartilhei as cenas que eu achei que foram mais tocantes, que são cenas precisas, que falam daquilo que eu quero compartilhar com você. Enfim, chegou a hora, né? Que assunto é esse, Barreto? De adoro morte, gosto da morte? Tá parecendo até o quê? Filme do Jason, filme de terror? Não é disso que eu quero falar, não. Toda essa introdução, né, esse grande mistério que eu venho fazendo, é para compartilhar com você a respeito das versões que você... Seja você, qual é o seu nome? Bruno? É David? É Ada? É Diana? Não importa qual seja o seu nome. Eu quero que você pare para refletir. Qual é a versão que você vai decidir matar? É interessante que você saiba que para que você consiga permitir que uma nova versão sua ela venha a nascer, para que você permita que uma nova versão na qual você tem um objetivo, você tem uma meta de uma conquista, principalmente baseado dentro de um propósito de vida, porque acho que todos nós temos um propósito de vida. Eu e você, nós temos um propósito de vida. Então é importante que você se identifique no seu propósito, foque no alvo, vá em direção a ele. Mas é aí que vai acontecer? É preciso que você mate algumas versões suas. Como eu tive que matar algumas versões minhas. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. No início da minha caminhada, nos meus 14 anos, quando eu comecei a estudar, eu decidi ser músico, né? Era um sonho meu de jovem me tornar músico. E ali, na minha caminhada, eu falei e compartilhei com você sobre o quê? Você vai estar disposto a morrer para poder alguém vir a nascer. Ou alguém, não alguém no sentido interrogação. Quem será esse alguém? Não. Você tem que estar disposto a morrer com a sua versão atual para que o seu propósito, aonde você quer alcançar, ele se cumpra. Então, vamos lá. Número 1, estar disposto a morrer, de fato. Número 2, você vai traçar um trajeto. Existe um trajeto até que você consiga chegar no seu alvo. Número 3, quando você alcança o alvo, aí vem a conclusão dessa morte, desta pessoa que teve que morrer para que a outra pessoa pudesse nascer. Então, vamos voltar no exemplo que eu falei de quando eu comecei a estudar. No momento em que eu decidi me empenhar para começar a me profissionalizar, a se tornar um perito no piano, nos teclados, olha quantas versões eu tive que matar minha, né? Outrora Roberto, atualmente agora Barreto. Depois você vai entender o porquê do Barreto. Os amigos que vinham na porta para poder me chamar, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava me dedicando, ali naquele momento foi decisivo. Eu tive que fazer o quê? Não, poxa amigo, hoje eu estou estudando, hoje não vai dar, vamos marcar, deixa para a próxima. Volta amanhã, vamos marcar uma outra data, um outro dia. Então aquele Roberto, que naquele momento ele ia sair, ele ia se divertir, ele ia se distrair, eu tive que matar ele. Porque se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir concluir o propósito. Eu não ia conseguir mirar no alvo e alcançar o meu alvo, que seria o centro. Não é? Ao mesmo tempo, eu tive que matar, mas quais as versões que eu tive que matar? A versão que queria ficar no comodismo, que queria ficar na zona de conforto, não queria ir para o confronto, não queria ir para o combate, que era o quê? Aprender as escalas, aprender a harmonia, aprender as notas musicais, conhecer tudo sobre aquele mundo, para poder dominar ele e ser um perito no que eu estava fazendo. Para quê? Para que eu pudesse alcançar a excelência do meu propósito. Porque senão eu seria um meia-boca e não haveria um sucesso. Então, para que eu alcançasse esse sucesso, eu tive que matar essas versões desses Robertos ou desses Barretos, para que eu pudesse concluir o caminho, porque, primeiro, estar decidido a morrer, concluir o caminho e alcançar o alvo. Então, eu tive que largar a preguiça, eu tive que largar a procrastinação. Isso são alguns fatores que eu estou compartilhando com você. Mas e você? Você já parou para poder aproveitar agora esse momento e refletir sobre o que eu estou compartilhando com você? Era esse o tempo todo o alvo, e essa era a meta
do ensinamento que eu queria compartilhar com você, que fez diferença na minha vida, que permitiu com que eu chegasse até aqui. São pequenas atitudes, e as atitudes, tá, por incrível que pareça, são as atitudes mais simples, as mais simples, que você vai mudando e você vai acumulando, e elas vão fazendo um acervo de simples atitudes que elas vão se tornando, ao longo do tempo, elas vão se tornando importantes, mas você agora deixa elas para trás e passa a ter atitudes mais complexas. Você passa agora a ter atitudes mais difíceis do que a que você tinha anteriormente, porque as atitudes simples te levaram ao próximo nível, ao próximo degrau, para que agora você tenha a possibilidade de administrar algo que seja mais complexo, que seja mais difícil, de mais responsabilidade, que automaticamente vai te entregar algo mais. Você vai receber uma entrega maior por conta da dificuldade e da quantidade de pessoas que você vai passar a atingir. Agora vamos para o segundo exemplo. Eu queria agora citar mais um fato na minha vida de mais alguns Robertos e Barretos que eu tive que matar. Reflita nisso, para que você também pense qual é o seu objetivo de vida, qual o seu foco, qual o seu propósito. Você já escolheu qual o canal que você vai ser nesse mundo? Como que é que o soberano Criador dos céus e da terra escolheu utilizar você aqui nesse planeta, nessa terra, para atingir outras pessoas? Então, agora vamos para o segundo exemplo. Eu conheci um rapaz chamado Robson. Ele estava na lista dos meus melhores amigos. Eu frequentava a casa dele muito, e a esposa dele, os filhos deles eu tinha como meus sobrinhos, a esposa dele eu tinha como minha irmã, eu tinha ele como meu irmão. Ele era músico, eu também estava aprendendo a tocar, estava me tornando músico, mas ele já estava num nível muito mais à frente do que o meu. E aí, por ele estar tocando muito mais do que eu queria receber daquilo que ele tinha para me passar. E aí eu comecei a convidar ele para ele poder participar dos nossos ensaios. Ele, com muita humildade, né? Um cara simples, bacana, ele aceitou e falou: pô, vamos lá, vou ajudar vocês no ensaio de vocês. E aí eu marquei para poder ensaiar na igreja. Eu, Robson, Ivanildo, Alexandre. As outras pessoas agora eu não me recordo. Eu sei que tinha alguém a mais para fazer um Mac, alguma coisa. E aí o que aconteceu? No primeiro ensaio, o Roberto chegou lá, o ensaio estava marcado para as 14 horas. O Roberto chegou lá, que horas? 14h30. 30 minutos atrasado. E quando eu olho para todo mundo, né? Aí tá todo mundo me olhando assim, pô. E eu na época eu era chamado de Beto. Qual foi, Beto? Essa hora, cara, a gente já tá aqui já há um tempão te esperando. Olha quanto a gente vai ter perdido no ensaio. E eu, né, com aquela cara de bunda, olhei e falei assim, pô, desculpa, gente, eu me atrasei, não deu, e um monte de desculpa, né? Enfim, teve o segundo ensaio. Eu de novo cheguei atrasado. Por quê? É importante que você entenda, nesse momento, isso era uma atitude simples. Talvez nem é simples, né? Se a gente parar para pensar, nem é tão simples assim. A minha decisão de manter aquele Roberto sem compromisso com o horário vivo fez com que o Roberto compromissado ainda permanecesse lá morto. Então eu tive que matar o Roberto não compromissado, que não cumpria com o horário, para dar vida, que agora sim, pô, o Beto chega no horário, o Beto tem compromisso. E isso é uma atitude que nos faz ir além, que abre portas de bênçãos para a nossa vida. E aí o que aconteceu? Aí quando teve o terceiro ensaio, eu me esforcei, me esmerei, eu falei assim, poxa, eu preciso matar esse Roberto. E foi onde ali eu tinha o quê? Tomar decisão. Preciso matar esse Roberto. Então, estar decidido a morrer. Eu estava decidido a morrer naquele momento ali. Quando eu permitisse a minha morte, naquela atitude, aí eu estaria dando vida para o Roberto compromissado, pontual. Então, o segundo item, caminhar até o alvo. Então, depois concluir. E nós vamos entrar agora num outro entendimento muito mais profundo. Quando eu cheguei lá 2 horas, aí todo mundo me olhou, falou, aê, parabéns, hein, cara, até que enfim, vai chover. É o famoso ditado, né? Vai chover. E ali eu fiquei feliz. Quando foi no outro ensaio, eu cheguei 1:55. Aí quando eu olho pro Robson, o Robson já estava lá. O Ivanildo e o Alexandre não, mas o Robson já estava. Aí eu falei,
Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar 10 para as 2. Eu quero ver se o Robson vai estar aqui no próximo ensaio. E quando eu cheguei 10 para as 2, tava lá o Robson, me esperando, e esperando todo mundo. E eu olhei para ele, eu falei, cara, por que tu já chegou 10 para as 2? Ele olhou para mim e a palavra dele foi essa: Beto, eu já estou aqui desde 1h30 da tarde. Ou seja, ele já estava ali desde 13h30. E eu olhei para ele, aí falei assim, caramba, cara, tu tá esperando esse tempo todo? Ele falou assim, não, eu não estou aqui só nesse ensaio desde 1h30. Todos os ensaios que você marcou comigo, eu já estava aqui 1h30. Sabe por quê, Beto? Porque eu gosto de fazer as coisas na paz. Eu gosto de ter paz naquilo que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer com calma. Porque quando decidimos fazer alguma coisa com pressa, muitas coisas ficam para trás. Isso tira a nossa paz, tira a nossa concentração, tira o nosso empenho, tira a excelência daquilo que nós estamos fazendo. E naquele momento ali eu decidi que realmente eu tinha que matar esse Roberto, ou esse Beto. E eu falei, aqui eu decido da morte dessa atitude. E eu passei a chegar a 1h30 junto com ele. E quando chegávamos 1h30, meia hora de antecipação, a gente parava, bebia uma água, comia alguma coisa, limpava os instrumentos. A gente começava eu percebia que fluía uma paz e permitia até que viesse a inspiração. Por quê? Porque dá um ar de organização, dá um ar de tipo assim, eu estou na frente do tempo. Eu não estou correndo atrás de um prejuízo que já se foi. Não, eu estou antecipado. Então, eu estou ali, então a bênção vai me alcançar. E não é eu que tenho que correr desesperadamente atrás dela. E ali, essa foi uma das atitudes que eu olhei, eu passei a admirar aquele homem, que foi um grande amigo meu, assim como o Evanildo e dentre tantos amigos que eu tive e tenho. E eu falei, esse Roberto eu tenho que matar, e eu matei ele. Agora eu vou trazer uma explicação para você. Quando eu falei lá no início do vídeo que eu prefiro estar morto do que estar vivo, talvez você esteja olhando para mim e tá falando assim, pô, esse cara tá maluco, tá apelando demais para chamar a nossa atenção. Não, mas a intenção realmente é chamar a sua atenção. Sabe por quê? Nós temos que morrer de verdade e temos que, de fato, ter a preferência pela morte. Mas sabe por qual morte? Morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo, vivermos para o Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Jonas, ele desobedeceu e Deus já tinha dado uma ordem para ele. Mas no meio da trajetória, quase chegando no fim, ele percebeu que não adiantava lutar com todas as suas forças, que não adiantava lutar contra aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Nada está fora dele. Tudo está dentro dele. Ele é tudo. Ele é o ar, ele é a água, ele é o universo, ele é as estrelas, o sol, as trevas, a luz, a vida, a morte. Ele é tudo, absolutamente tudo. Então não tem como estar nada fora dele. É como diz o ditado, algumas pessoas brincam e dizem assim, aceita que dói menos. Mas é verdade. É melhor a gente aceitar. Aceitar o quê? Algo ruim, algo terrível para a nossa vida? Não, é melhor aceitarmos. Aceitarmos o que? A sua benevolência, os seus planos. Sabe por quê? Porque os planos deles são maiores do que os nossos, são infinitamente maiores do que os nossos planos. Então, chega um momento que ele fala assim, eu me rendo. E aí, quando ele se rende, e ele começa a cumprir a vontade, ou ele começa a cumprir o propósito para o qual ele foi chamado, ou para o qual ele estava destinado, as coisas começam a subir. Ele começa a crescer, porque até então tudo estava levando ele para baixo, tudo estava fazendo com que ele descesse.
Mas a partir do momento em que ele se rende, ele começa a subir. E ele sai do fundo do mar, de dentro de um peixe que estava no fundo do mar, e agora ele vai para o nível do mar, no horizonte, no nível de terra. Para ali ele está fazendo um cumprimento na vontade do soberano. Então não adianta você correr, escapar, fugir, rejeitar, porque vai ser um desperdício de energia. No fim, você vai olhar e vai falar assim: por que eu não me rendi antes? Eu deveria ter me rendido antes. Para que toda essa resistência, para que toda essa luta, se não há como lutar, não há como lutar contra ele, não há como lutar contra os seus desígnios, contra a sua vontade. No fim, até aqueles que escolheram estar do lado da maior entidade maligna que existe, ou do maior ser mais maléfico que exista, vai chegar um ponto que ele vai olhar e vai falar assim: para que eu resisti? Se eu sabia que o fim seria esse, de perda em cima de perda. Então, não adianta resistir. Você só tem que aceitar que você tem um chamado, que você tem um destino traçado dentro da vontade dele. Nós somos predestinados sim a estar dentro da vontade dele. Qual o plano que você traçou para o seu filho? Se você tem um irmão mais novo, qual é o plano que você traçou para o seu irmão mais novo? É de quê? É de morte? É de perda? É de fracasso? Não. Os seus planos para ele são os melhores possíveis. Qual o plano que eu tenho para o Bruno, para o Ada, para o David, para o Davi e para a Esther? São os piores? Não. São os melhores. Então bastam eles se renderem. Não que eu seja absoluto e venha intervir na decisão da vida deles. Não é assim que Deus faz. Mas Ele quer o melhor para mim e quer o melhor para você. Vamos trazer agora um outro exercício. E você vai amar essa parte que eu vou compartilhar com você, porque agora nós vamos mergulhar em águas profundas. Nossa, gente, não esquece de compartilhar, não esquece de dar o like, tem que se inscrever também, cara. E depois comenta, dá uma compartilhada, é rápido. Senhor, ajuda o pai. Você sabe que existe um objetozinho pequenininho que cai da árvore ou que sai de dentro da fruta, que se chama o quê? Semente. A semente, seja de uma árvore frutífera ou não, você tem que entender que ela é gerada de um fruto, ela é gerada de uma árvore na qual ela tem a sua origem masculina, ok? Sim. Mas ela precisa de quê? Para ela poder crescer, ela precisa fazer o quê? Ato de fecundar. Ela precisa ser lançada na fêmea. Quem é a fêmea? A fêmea é a terra. Ela precisa ser lançada na terra, porque ela está na posição de macho. A terra está na posição de fêmea. Os dois cumprem o seu propósito. Olha, a semente está determinada a morrer. Cumprir o seu trajeto, que é ser lançado na terra. A terra é o óvulo e recebe a semente, e aí se conecta, e aí é onde acontece a magia, é onde acontece a mágica, ou o milagre, que só ele que é responsável por esse milagre. Nesse momento, o que acontece com a semente? Se a semente cair na terra, e se essa terra for uma terra fértil, o que vai acontecer? Para que essa semente consiga germinar, ela precisa o quê? Morrer. É isso. Continuando nesse exemplo, o sêmen que vem, a sêmen. Então, semente, sêmen do homem, ou espermatozoide, tá? Mas vamos continuar com essa frase, sêmen. Ele vai agora, neste momento,
ele vai entrar por dentro do corpo da mulher, ok? Mas ele tem um trajeto a cumprir até ele chegar aonde? No óvulo. Está pronto, está receptível, está pronto para receber este sêmen. Mas é importante você entender que o propósito dele nunca foi e nunca será ser lançado no chão ou na terra, porque não há compatibilidade de macho e fêmea. A terra, apesar de ter a sua origem feminina, ela é para receber as sementes de árvores, não de nós humanos. Ok? Então você entende que quando há um propósito, quando ele cumpre o seu propósito, a mágica acontece. Ou seja, melhor dizendo, o milagre acontece, mas ele tem que cumprir o propósito dentro do âmbito que o soberano criou entre macho e fêmea. Se eu pego o meu sêmen e jogo na terra, ele não germina, ele não morre. Ele até morre, sim, ele vai morrer, mas ele vai morrer por uma causa fútil, por uma causa inútil, ou seja, desperdício de energia, não cumprimento de propósito. Conseguiu entender? Não adianta eu pegar o sêmen e colocar na fêmea errada. Ou seja, não adianta eu pegar você, pegar e morrer por uma causa errada. Se você morre sem causa e sem propósito, então a sua morte foi em vão. Mas no momento em que o sêmen chega de encontro, sêmen do macho, do homem, quando ele encontra, ele vai percorrer o seu trajeto, procurando o quê? Ele está focado no seu alvo. No momento em que ele encontra o seu alvo, o alvo está pronto para receber, e quando ele recebe, ele se fecha. Acabou. Sabe o que acontece com o sêmen? No exato momento em que ele penetra o óvulo, a cauda dele se desfaz. Naquele momento ali, morte. Morte de quê? Morte de um ciclo. Porque, na verdade, a morte em si é como se ela não existisse. Na verdade, a função dela é interromper um ciclo para que se inicie outro. Naquele momento, nesse exato momento em que a cauda cai, em que ele recebe, o que acontece com o sêmen? Morte. Teve que haver morte para agora vir o estágio de embrião. Agora, o que vai acontecer? Ele abriu mão de um estágio, ele decidiu morrer para dar vida para mim, para dar vida para você. Olha que processo lindo e maravilhoso. Tudo começou pela morte. Não é assim? Tudo começou pela morte. Agora a gente finaliza. Para que de fato essa morte seja validada, para que ela tenha eficácia, para que ela funcione, tem que cumprir o propósito. Primeiro, estar disposto a morrer é um dos fatores. Estar disposto a seguir todo o circuito para alcançar o alvo é o segundo fator. O terceiro fator é chegar no alvo correto, no qual foi destinado para te receber. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exercício. Eu quero me tornar advogado, médico, juiz, etc. Então, eu acordei cedo. Ah, mas eu acordei cedo e fiquei andando pela casa. E sobe escada e desce, sobe, a hora passou e você não foi pra faculdade. Ou não foi pro seu curso, ou não foi pra sua mentoria, não importa. Você cumpriu o propósito? Não. Você até estava disposto a morrer, ou estava disposto a matar, mas faltou o trajeto. Mas aí você faz o quê? Não, eu acordei cedo, ou seja, matei, agora eu estou no trajeto. Você chega lá na faculdade, mas você começa a conversar, e você começa a mexer no celular, e conversa vai, conversa vem, e você não focou. Por quê? Para que o propósito seja concluído, existem várias etapas ou um acervo de ingredientes e você vai ter que cumprir com todos eles para que esse propósito se conclua, porque senão é uma morte em vão. Foi por isso
que o nosso Messias, ele tinha toda a absoluta certeza de que ele podia morrer, porque a morte dele foi para nos dar vida, e vida com abundância. Então, agora a gente chegou ao final desse vídeo, dessa palavra que eu quis compartilhar com você. Eu tive que matar muitas versões minhas para eu poder chegar aqui. Quantas versões você está decidido a matar? Quais são as pessoas, as versões? Você sabe o seu nome, eu não sei. Quais são os que você está determinado a matar? Dizer assim, eu prefiro estar morto do que estar vivo. Morto para dar a vida ao melhor, a minha melhor versão. Morrer para mim mesmo, para viver pelo propósito maior, que é o propósito dele. Já que ele deu a vida por mim, o mínimo que eu tenho que fazer e o mínimo que eu sou obrigado a fazer é retribuir dando a vida também por ele. Mas qual é a vida que você vai dar por ele? Ou é a vida que você vai dar pelos seus objetivos, pelas suas metas? É a vida de levantar cedo e ficar andando e não cumprir o propósito? Ou você vai você vai, de fato, cumprir o trajeto, alcançar o óvulo, porque sêmen humano não vai ter fertilidade, não vai funcionar na terra. Assim como uma semente de uma árvore não vai funcionar dentro de um útero. Ela vai funcionar na terra. Então, quando você traçar uma meta, quando você disser para si mesmo, eu sou o meu maior inimigo, eu preciso vencer, não é o meu vizinho. Eu não preciso vencer a minha mãe, o meu pai, os meus amigos. Não preciso vencer os inimigos externos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, quando você traçar um propósito, entenda que você vai ter que morrer todos os dias, todos os momentos. A cada minuto, nós estamos morrendo. Você conseguiu compreender? Então, se você conseguiu compreender, é sua obrigação você manter o fluxo. Para que essas águas continuem vindo sobre a sua vida, é necessário que você permita que elas cheguem até outras pessoas, porque senão você está negando a fé. Senão é impossível que o soberano continue abastecendo o seu rio. Para que ele continue sendo abastecido, você tem a obrigação de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Está na hora de você matar você mesmo. Mas não a versão que você almeja e que você deseja e sabe que ela vai ser de benefício para outras pessoas, não. A versão que te impede de ir além, a versão que te impede de seguir em frente, que te impede as atitudes e as ações que te impedem de ir para o próximo nível. Então, eu espero que você tenha compreendido qual era o propósito da palavra de morte. Vamos dizer assim, se eu morrer, eu perdi a batalha. Vence a batalha não é o que vive ou não é o que morre, mas depende pelo que você morre, como você morre e pelo que você morre. Porque o Deus que eu sirvo, o soberano que eu escolhi servir e que eu escolhi entregar minha vida, ele morreu em batalha, mas ele morreu por mim e por você. E é isso que vai fazer a diferença. É pelo que você escolhe viver ou pelo que você escolhe morrer. A diferença está no propósito. Use o mínimo e compartilhe o máximo. Fica com essa palavra.